muito tempo atrás, algum arqueólogo, algum historiador, alguém achou um pergaminho que deve ter sido escrito e reescrito várias vezes para que se perpetuasse seu conteúdo diante das eras, diante do tempo que corrói as coisas, mas tempo que não é capaz de corroer sua própria história, tempo que não se permite corroer seu próprio legado, a sua própria existência, o tempo. Então a história do tempo não é corrompida pelas eras, não se permite. Até a própria ciência, quando desconhece alguma coisa deste tempo, acaba descobrindo algo, um fato que remonta, que reconstrói mitos que se criaram acerca do tempo, porque o tempo é como se fosse algo vivo. O tempo é como se fosse um operário de Deus na história do homem. O tempo existe por causa de Deus. Deus não existe por causa do tempo. O tempo é como se fosse um mordomo que está a serviço de Deus. E o tempo só existe em relação à minha vida e à tua vida. Não existe tempo em relação a Deus. Deus sempre existiu. Deus está acima do tempo. O tempo existe por causa de Deus. Deus não existe por causa do tempo. Deus é atemporal. Totalmente atemporal. Ele simplesmente existiu. O tempo é uma medida que foi criada para que eu e você pudéssemos, em nossa pequenez, vislumbrar como seria, como poderia ser a existência daquele que criou todas as coisas, para que mais ou menos a gente pudesse ter uma noção de como se comporta e como age aquele que criou todas as coisas. Então há até um ditado que diz que o tempo é senhor da razão. Não, quem é senhor da razão é Deus. O tempo é um agente dele. É como se fosse um servo dele, um trabalhador dele. Nesta história do tempo, que não corrói sua própria história, seu próprio legado, porque ele precisa estar ali. É preciso que os homens, nós escravos sim deste tempo, somos escravos do tempo. É preciso que os homens estejam alinhados com a sua história. Por isso que divina ou humana, a história não se perde, não se perdeu. E nestes ciclos do tempo, o que acontece? Acharam um escrito, entre vários escritos, algumas cópias de um pergaminho chamado Revelação, em grego, se eu não me engano, escrito Apocalipse, em português Apocalipse. Neste livro descreve como será o fim da humanidade e diz que o Senhor Jesus, aquele que para muitos é apenas um mito, uma bonita história criada, né? Porque todo mundo admite que a história sobre a criação de Jesus é maravilhosa. Ele é tão lindo que ninguém consegue apontar falhas no seu caráter, na sua vida, na sua história, de tão lindo que ele é. Jesus, sendo Senhor deste tempo, não permitiu que o tempo manchasse sua história, seu legado. Ele mesmo, na verdade, ele nem impediu. Ele simplesmente, sendo quem era, não deu chance para que seu legado, através do tempo, seu servo, fosse manchado, para que todo homem pudesse saber quem ele realmente era. Então, este Jesus, que o tempo também fez questão de deixar o seu legado a respeito dele, chamou um de seus discípulos, chamado apóstolo João, e já no final de sua existência nesta terra, neste tempo,
revelou ao coração dele como seriam os últimos dias da humanidade. E entre várias coisas que quem lê hoje, até mesmo um cético lê, com um senso crítico vai perceber quanta coisa existe de moderna num texto que foi escrito há quase 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos, há quase 2000 anos por aí. Então até um cético percebe, principalmente quando ele fala que as pessoas não comprariam nada e nem poderiam vender sem uma marca. Gente, isso foi escrito numa época que, com certeza lá naquele tempo, naquela época, naquele legado, as pessoas diziam: não, mas isso aqui é inviável. As pessoas vão conseguir comprar sem uma marca. Como que as pessoas vão aceitar uma marca? Já tem muito tempo que a gente tem uma marca. Somos identificados por um número. Para o governo, você é um número. Para o governo, você é apenas um número. Hoje, na razão brasileira, temos 2 números: CPF e identidade, RG. Mas agora o mais importante continua CPF, número do contribuinte. Tanto que muita gente nem pede mais RG, pede apenas um CPF, que tem que ser único. Não é único para Deus, mas é único para o sistema humano. Então todos nós já estamos debaixo de uma marca imposta, não por Deus, imposta pelo sistema humano. E o tempo vai se aprimorando e quase a gente não vê num país de terceiro mundo uma coisa chamada dinheiro. Até os menores comércios esses dias, fui comprar uma água de coco numa cidadezinha do Nordeste e o sujeito já atendia com uma marca, um QR Code, um Pix, uma marca que era uma marca particular dele para comprar ou para vender. Então, quando foi escrito, algumas pessoas, com certeza, sábios da época, deram risada. Isso é inviável, isso é um mito. E a verdade também, ali em Apocalipse, diz que muitas pessoas receberiam de bom grado esta marca. E a marca em si, queridos, não é só o Pix que nós somos obrigados, de certa forma, nós somos obrigados a ter. Eu já vi um monte de pessoas idosas dizendo: não quero, mas hoje tem que se render. Não tem como ficar sem. Uma marca, um X, um sistema digital, o dinheiro já está com os dias contados. O dinheiro está com os dias contados. Então ninguém mais vai conseguir sem essa marca, sem estar debaixo desse número, estar debaixo deste controle. É um fato que há muito tempo atrás as pessoas riam. E o fato, querido, que também está escrito em Apocalipse, que as nações da terra se voltarão contra o Senhor e seu Cristo, e enfrentarão, e todo aquele que confessa, que insistir em confessar seus valores, sua fé baseada nesse Cristo, será confrontado, será combatido, será sacrificado. Quem conhece o mundo com seu sistema, a cultura woke, a cultura LGBT, a cultura homossexualística, já está vendo, professores estão sendo censurados, respondendo processos, presos, não porque se insurgem contra o homossexualismo, mas porque simplesmente defendem seu ponto de vista. Para mim, homem é homem e mulher é mulher, e não existe terceiro sexo, nem terceiro gênero, não existe. E está sendo proibido você falar isso. E ninguém vai fugir disso. Tem uma meia dúzia de crentes aí. Vamos combater, não vão conseguir combater. É a tendência mundial. Não vai conseguir combater. Então é isso, minha gente. É isso que está acontecendo. É isso que vai acontecer. Ninguém fugirá disso. Ninguém.
ninguém fugirá disso. Nós já estamos marcados como gado. Estamos marcados como gado. Somos já peça do sistema. Ninguém consegue comprar nada sem pagar imposto. Não existe um sujeito que não pague. Existe um sujeito que sonegue parte do imposto. Mas no nosso sistema, no sistema mundial, todos somos obrigados a pagar imposto. O sistema nos obriga, o sistema nos coloca uma forca no pescoço a pagar o imposto. Você tem que dar a parte deles, queira você ou não queira. Vai chegar um ponto que ninguém vai conseguir sonegar um centavo sequer sem dar a parte do governo. Nós temos que aceitar que queiram imunizar as nossas crianças à força numa vacina sem eficácia, cujos efeitos colaterais estão aí aparecendo ao todo. Você está sendo obrigado, nós estamos sendo obrigados a nos curvar diante desse sistema. Então eu quero te dizer e te lembrar que você que ainda não se deu conta de todas essas coisas, da realidade desses escritos há mais de 2.000 anos, que estão trazendo luz e esclarecendo a nossa época. É tempo de você se dedicar, é tempo de você buscar a Deus, porque diz a palavra, hoje você não deseja, você não tem desejo de ver a Deus, você não sente necessidade, você não sente vontade, mas uma coisa, querendo você ou não, um dia a Bíblia disse, como a Bíblia diz que todos estariam sujeitos a uma marca, a um código, a um sistema, a Bíblia diz também que todo olho verá, ricos e pobres, grandes e pequenos, todo olho verá. E a pior coisa de sua vida, meu querido, é olhar para Deus como uma pessoa estranha, não como um adorador, não como um servo fiel. Porque se naquele dia você não ver a Deus com alegria, esperando por aquele momento, será a pior situação de sua vida. Segundo as Escrituras, estas mesmas Escrituras, dirá que você não terá mais a chance de voltar atrás. Porque naquele dia, querido, não haverá arrependimento em seu coração. Naquele dia só haverá remorso em seu coração. Como o remorso no coração de Judas, que o levou a suicidar-se. E o que é pior, naquele dia, no dia do tempo do juízo final, que todo homem, até aquele que já morreu, vai ressuscitar para enfrentar. Naquele dia, querido, as pessoas buscarão a morte, segundo este livro, e não a encontrarão. Tentando se matar, se mutilar, dar um tiro na cabeça. E aquilo que era uma ficção científica, os filmes que mais fazem sucesso atualmente são filmes onde os seres humanos se transformam em zumbis. Por que será? Por que será? Por que será que os filmes mais famosos são aqueles que os homens se transformam em zumbis? Por que será? Está ali na Bíblia, está ali nas Escrituras, naquele conto de fadas que cada dia se torna mais real. Conto de fadas para aqueles que não querem crer. Mas você que não quer crer, eu quero te dizer, procure desenvolver um relacionamento com Deus, aproximar-se dele enquanto é tempo, para que um dia, naquele dia que você, mesmo não querendo, tiver que olhar para as nuvens do céu e olhar para o Cristo ressurreto, para o Cristo Senhor, não vê-lo como seu Deus e seu Salvador, mas vê-lo como aquele que foi rejeitado, rechaçado por você durante toda a sua vida, aquele que você nunca se importou, aquele que você nunca quis aproximar-se. Será o pior momento de sua vida. Aproxime-se de Deus enquanto ainda há tempo. Enquanto o Senhor do tempo te permite ter tempo para aproximar-se de Deus. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.